Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6 horas mais 41 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes para falar sobre o Corinthians, meu caro Pedro Ramiro. Quais as boas novas no Timão? Balotelli, o Ramon Dias tá dando um jeito de não vir, pelo amor de Deus, porque eu acho que nessa história, se o Ramon não tá querendo, ele tá sendo mais sensato entre todos que estão trabalhando teoricamente em prol do clube, né? Até eu trouxe essa informação ontem aqui na Rádio Bandeirantes, que inicialmente, ontem, o Corinthians teve uma conversa importante entre seus dirigentes e havia sido tomada a decisão de recuar na negociação com o Balotelli. Essa informação eu trouxe ontem. E ainda assim há algumas pessoas próximas ao Augusto Melo que veem a possibilidade de contratar o Balotelli como uma grande oportunidade de mercado. Então, por isso que eu não cravo que a negociação acabou, não cravo. Mas que há sim uma parte de quem apoia o próprio Augusto Melo, quem está ao lado dele, que diz, não faz sentido a gente contratar medalhões enquanto o Corinthians está na zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians fez 12 dos 48 pontos disputados do campeonato, enquanto o Corinthians não tem, já estamos quase na metade do turno, e até agora o Corinthians não tem nem 20 pontos para você ter pelo menos a metade pensando em atingir os 45 e se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode ser que esse ano a Série A, dadas as circunstâncias no momento, ela seja mais jogada para baixo, né? Porque alguns clubes você pega. O próprio Atlético Paranaense, que estava bem, já entrou em crise. Sem treinador, crise política. Então tem tudo isso. Você pega o próprio São Paulo passando por altos e baixos. O Palmeiras forte sempre. O Flamengo perdendo para o Fortaleza. Então não é um campeonato em que já há alguém despontando de primeira. Mas o Palmeiras, como sempre, tentando ficar um pouco mais na frente, eu digo como sempre, nos últimos anos. E então, assim, há um entendimento de que a prioridade não deveria ser neste momento o Balotelli ou uma contratação de peso. E aí as pessoas ficam perguntando, mas vai contratar quem? Como que estão as contratações? Vamos lá. André Ramalho, zagueiro, já assinou com o Corinthians, ex-jogador do PSV, fica até 2026, pelo menos é o que o contrato diz. O outro atleta, o Alex Santana, do Atlético Paranaense, também já fechou com o Corinthians, está assinado. Eu não tenho informação ainda do tempo de contrato nem dos valores. Outro que avançou bastante na negociação, Charles do Midtjylland, da Dinamarca, também avançou. O Corinthians deve pagar cerca de 7 milhões e meio de reais, obviamente, como todas as contratações do futebol brasileiro, de maneira parcelada. Todas não, tem gente que ainda paga à vista, mas é raro. Então é isso que acontece com relação ao Corinthians a contratações. Tem algumas pessoas falando sobre Luciano Vieto. O Soler entende bastante futebol, o PDV também. Eu confesso que me lembro muito pouco do Luciano Vieto, que hoje está no futebol saudita. Eu também lembro mais do videogame. Segunda divisão do futebol saudita. Ele tava eu não lembro nem o nome de cabeça, Al-Qadisi lá. Ele jogou o Mundial de Clubes do ano passado. E fez gol no Flamengo, fez gol no Real Madrid também. Al-Qadisi, que foi o líder da segunda divisão do futebol árabe. Então, futebol voltou saudita. pra Série A, hein? Então, no ano passado ficou na liderança. Assim, eu vou ser bem sincero, muita gente colocando esse nome como um nome de peso, como uma grande oportunidade de mercado. Eu não vejo assim. O cara tava jogando futebol na segunda divisão do futebol saudita. Tem na carreira um meio atacante, segundo atacante, que não tem tantos gols assim, mas é um cara que tem muita gente pedindo. Eu não tenho informação de que o Corinthians realmente quer, não sei. Mas vi muitas pessoas nas redes sociais até falando, abandona o Balotelli, vai para esse Luciano Vieto e tal. Ele chegou a trabalhar com o Ramon Dias. No Al Hilal. No Al Hilal ele trabalhou com o Ramon Dias. O Ramon Dias, inclusive, foi campeão de 2021 para 2022 do Al Hilal. Aliás, do Campeonato Saudita com o Al Hilal. Então é um nome que enfim, conhece o próprio Corinthians. Agora, ainda sobre Balotelli, vamos lá. O Corinthians tem CEO, o Corinthians tem presidente, tem seus diretores ali, braços direito do profissional do Corinthians. Mas quem está ajudando a negociar com o Balotelli é o diretor da base. Claudinei Alves tem ajudado a negociar.
essa contratação de um jogador para a equipe profissional. Isso tem gerado até um certo conflito por parte do Corinthians. Mas o Claudinei, ele teria o interesse de ajudar a negociar, assinar contrato com esses jogadores, ou tá numa pegada sub-18 que o Balotelli chega sem contrato e joga sem contrato? Essa é a grande dúvida. Tá rolando isso, né? Tá, não, o Corinthians tá metendo os moleques lá sem contrato pra jogar pelo clube, né? O Corinthians ontem fez um amistoso pelo sub-18 e o detalhe é, só um dos atletas era do Corinthians. O resto era uma peneira. Estavam passando por peneira. Aliás, é uma categoria que não existia, né? Sub-18 e sub-16. Duas categorias que não existiam no Corinthians recentemente. O Corinthians tinha o sub-17 e tinha o sub-20. Essas duas categorias foram criadas pelos responsáveis pela base hoje no Corinthians. Então, aliás, o sub-23, que era tão criticado na gestão do Duílio, também já acabou, mas não foi a atual gestão que acabou, a gente tem que ser justo. A gente tem várias críticas aqui ao Duílio, ao Andrés, a todo mundo que já passou no clube, mas foi o Duílio que interrompeu a categoria sub-23. É que o último contrato, o Corinthians tinha um contrato longevo, que era se encerrava justamente no meio deste ano. O último contrato se encerrou no mês passado. Então é isso que acontece com relação ao sub-23. Corinthians vive essa situação, o técnico Ramon Dias já está dando treino lá no CT Joaquim Grava, hoje já fez sua segunda atividade. E finalmente, Fausto Vera também chegou ao Atlético Mineiro, hein? Só antes de você falar do Fausto Vera e a situação do Ramon com o Vasco, já tem a liberação dele? Quando que ele vai aparecer no bid? Tem alguma coisa aí? Ou ele vai ficar dando treino e por enquanto sem uma expectativa de estreia? Então, o Corinthians já acionou ali a CBF, mas até agora ele não bidou, né? Não apareceu no bid. O Vasco, se você joga Ramon Dias no bid, aparece o nome do Vasco, né? Parece que ele está vinculado ao Vasco. Então o Corinthians está tentando resolver toda essa situação. Só uma informação também, o Corinthians acertou o pagamento que estava em atraso dos direitos de imagem dos jogadores relativos ao mês de junho. Então agora tá tudo certo, O Corinthians quitou salários hoje também de pessoas jurídicas. O Corinthians quitou salário de pessoas jurídicas e vive essa situação de estar um pouco mais tranquilo. E o clube vai tentando, alguns nomes já tentou. O Brian Rodrigues está no América do México, fez uma proposta agora de 3,5 milhões de dólares. O Corinthians tinha feito uma proposta inicial de 2 milhões, o América do México deu risada, falou, isso é ridículo, 2 milhões de dólares não existe. Foram essas as palavras usadas pelos dirigentes de lá. Então o Corinthians vive toda essa situação e a gente está de olho. O Timão tentando alguns nomes, tentando algumas situações, tentando se livrar de algumas dívidas, tentando se livrar desse atraso de pagamento de salários, conseguiu se livrar de direitos de imagem. Então estamos de olho em toda essa situação, estamos de olho em tudo que envolve o Corinthians, que volta a campo na terça-feira.